com divisão de um caso de EMDR que eu fiz essa semana e que eu acho significativo expor o caso pela riqueza da resposta e riqueza da elaboração dessa paciente. Meu nome é Gisela Mesomo, eu sou psicóloga e psicoterapeuta, faço parte da Associação Italiana de EMDR, que é um método Eyes Movement Desensibilization and Reprocessing. Olha que lindo o céu, olha as plantações. Vou continuar com o caso. Voltando o filtro preto e branco, porque eu gosto. E continuo esse caso, então. Bom, a paciente é uma menina nova, 20 anos. Ela é do Equador, ela foi adotada por uma família italiana e ela veio para a Itália com 10 meses. Então, é uma menina com muita dissociação, ou seja, o que é dissociação? Passando por muitos traumas na vida dela, muitas situações ela se destacou, ela não se lembra mais. Ela bloqueia a lembrança e pega e sente só angústia do momento traumático. Então isso é uma dissociação. Pessoas que passam por traumas muito fortes, elas tendem a dissociarem. Inclusive existe uma escala de dissociação que se aplica ao paciente para saber o nível de dissociação que esse paciente passou e esse paciente apresenta. Essa paciente então me procurou por um problema que ela está passando atualmente com o namorado dela. É um problema ligado à relação deles dois, mas esse problema evidentemente não tem origem atual. A origem é localizada no seu passado. Então nós investigamos esse passado e ela me contou uma situação muito interessante a sessão passada que eu fiquei reflexiva. Então ela me falou, entre tantas coisas, da história anamnética dela, ela me falou que ela não conseguiu, mas nunca conseguiu, desde criança, usar roupas com buracos, com qualquer buraquinho ou furinho. Ela não conseguiu usar. Interessante, né? Uma das regras da psicoanálise é a atenção flutuante, E a associação livre é uma outra. Então, no consultório, eu fico ouvindo tudo. E é claro que tem situações ou histórias ou palavras que o paciente fala que eu presto mais atenção, mas eu não quero dar muito ênfase, então eu vou deixando elas de lado. Mas eu não posso ignorar. Essa questão do buraco ficou muito impressa na minha mente, porque eu achei muito significativo. É um comportamento obsessivo-compulsivo. Essa paciente, ela tem traços de personalidade obsessivo-compulsivo e tem rituais também, aos quais eu não sei se dá para fazer um quadro diagnóstico exatamente de transtorno obsessivo-compulsivo. Porém, esse comportamento é obsessivo. Então, na primeira sessão, eu ouvi praticamente a 360 graus toda a história dela. Fiz as minhas primeiras percepções. O nosso método de trabalho foi predominantemente psicodinâmico, então psicoanálise, psicanalítico. Porém, eu apliquei mais para o fim, da metade para o fim, o EMDR. Em um trauma que ela me trouxe relacionado com a mãe. Um momento onde a mãe chamava, gritava muita atenção com ela do jeito que ela comia. Aparentemente não parece um trauma, mas para ela foi vivido muito traumático. Então, assim, situações com a mãe, que é a figura de amor principal, e é uma referência, uma fonte de referência,
essas vivências banais podem ser fundamentais para a formação do caráter da pessoa e a formação também das respostas e da psicodinâmica de funcionamento na fase adulta. Então é muito importante as relações infantis, as relações trocadas na infância entre filhos e pais, porque eles imprimem dentro do ser humano a forma de responder e de se relacionar com o mundo. Então é muito importante. Então, para essa paciente, aquele fato foi traumático e nós trabalhamos com a EMDR. Finalizamos a sessão, ela muito tranquila, elaborou a situação, e a sessão dessa semana foi muito interessante e eu quero dividir com vocês porque é muito rico. Então, dessa vez, ela veio, tinha muitas coisas para me falar, passaram-se 15 dias e ela tinha o seu diário, porque eu sempre falo para o paciente assim, tem um diário, um caderninho, escreve os teus sentimentos, os teus sonhos, os teus pensamentos, que ajuda como trabalho clínico. Se daqui a pouco escapa alguma coisa da memória, nós podemos trabalhar, se for de acordo com o paciente, nisso que o paciente conseguiu expressar por escrito. Então essa paciente, ela abriu aquele caderninho, eu achei tão simpático, porque ela abriu e estava cheio de coisas para falar e ela queria me contar de uma coisa que ela se sentia muito embaraçada. Ela olhou para aquele caderninho e disse: sai, doutoressa, ti voglio raccontare una cosa. Tipo, quero te contar um negócio que eu contei só pro padre. Faço um parênteses. Aqui na Itália, eu não me lembro se no Brasil tem isso, mas aqui na Itália, os padres, eles fazem grupos e eles seguem os jovens. Aconselho, não é um catequismo, mas é um encontro de jovens para aconselhamento. Então, voltando para a história. Aí ela falou, eu contei só pro padre. E o padre me disse assim: vai falar esse pecado que tu faz para tua psicóloga, que ela pode te ajudar para te curar. Olha que interessante. Qual era o pecado, entre aspas? Então, ela tem a masturbação compulsiva. Já ouviram falar? Então, a masturbação compulsiva, vou contextualizar um pouco, tá? A masturbação compulsiva, ela faz parte dos transtornos da ansiedade. Então, toda vez que aumenta a ansiedade, essa paciente tem a tendência de praticar masturbação. Mas ela não sabe disso, ela acha que ela é tarada, entre aspas, né? Então, faço um outro parênteses. Os transtornos da sexualidade hoje, eles estão muito em aumento. Eles estão fazendo parte dos transtornos ansiosos. Então, não é realmente um transtorno psiquiátrico, mas é um sintoma derivado de um quadro ansioso. Então, até a questão de ver site pornográfico, ver pornografia demais, fazem sempre parte desses sintomas ansiosos. Não vou aprofundar esse tema. Se vocês quiserem saber mais, me escrevam em privado, que eu respondo sobre. Mas então, aí essa paciente toda embaraçada, ela me falou. Então, ela me contou que ela se masturbava tanto que ela chegava a se machucar, se fazer mal. E é muito normal, com a masturbação compulsiva, a pessoa fazer tanto que não consegue nem atingir o orgasmo, simplesmente faz pelaquela ansiedade de fazer para como se fosse purgar um problema. Mas as pessoas que o fazem, como ela, não são conscientes exatamente ou não são sintonizadas com o sofrimento. Fazem e não se dão por conta do porquê que estão fazendo. Aparentemente acham que elas são super excitáveis
ou hipersexualizadas, mas não é isso. É realmente um expulsar um incômodo ansioso. O corpo é inteligente, ele quer entrar em homeostase. Então, uma forma de colocar essa energia que está dentro para fora é também essa via. Para descarregar a ansiedade, as pessoas podem trabalhar demais, podem comer demais, fumar, beber. Existem vários sintomas que abaixam um pouco a ansiedade, mas são destrutivos. Ok, então parágrafo. Aí essa pessoa, a paciente, me falou que ela fazia muito isso, mas que ultimamente ela não estava se satisfazendo e ela tinha se dado por conta que ela estava tendo um conflito com o namorado que não entendia isso, porque tinha pego ela fazendo e ele se sentia muito mal. Então eles estavam em crise. Né, que é significativo? Muito. E quantas pessoas não se identificam com essa situação, uma situação parecida? Então, aí o que eu fiz? Eu perguntei a ela, qual foi a primeira vez que tu lembra de ter se masturbado? E ela me disse, eu mais ou menos tinha 2 anos. Eu achei muito precoce. Aí perguntei para ela aprofundar, me contar mais, né? E ela me falou que ela estava na sala com os pais dela, ela estava sozinha, ela estava quase sempre sozinha. Eu pedi para aprofundar também isso. A questão de estar sempre sozinha, né? É muito significativo. Então ela estava sozinha e ela estava se tocando. E naquilo chegou a mãe dela e chamou a atenção dela e ela disse assim, sai daqui, para a mãe dela. Como ela estava de fraldas, eu pensei assim, ó, que ela era um pouquinho mais grandinha. Eu pedi qual é o momento que desfraldaram ela. E ela falou que não se lembrava. Então eu imaginei assim, por intuito, né? Provavelmente eram uns 3 anos e meio. Até pelo fato da consciência, né? Aí então, ela disse que ela ficou muito irritada que a mãe dela chegou. E eu achei curioso. Logo, eu pensei, eu acho que é o momento de aplicar o EMDR ali, né? É muito significativo. Aí, cheguei perto, me aproximei dela para começar o protocolo. E eu perguntei assim, naquele momento lá, o que tu sentiu? O que tu sentiu? E ela falou, frustração. Eu falei, não, a frustração provavelmente tu te dá a razão hoje. Mas aquele momento, tu lembra o que tu pode ter sentido? E ela falou, raiva. Logo eu pensei, ok, vamos pegar a imagem, a lembrança, trabalhar com a raiva. Só que ela disse assim, para falar a verdade, eu não sei exatamente. Porque eu tenho buco, italiano buracos na história das minhas lembranças. Eu falei, opa, olha ali, o buraco voltando no discurso da primeira sessão. Isso é muito significativo. Aí eu pensei, não, é isso aí mesmo. O que eu fiz? Eu ressignifiquei, eu dessensibilizei o buraco, a sensação de frustração e perguntei a ela aonde ela sentia essa frustração no corpo. E ela disse, eu pensei, né? Ela vai dizer vagina, né? Genitais. E ela disse cabeça. E eu falei, uau, que interessante. Pois bem, então, tenha presente a cabeça, né? A tensão na cabeça. A sensação, o sentimento, a cognição de frustração. E o evento. E movimentos oculares. Para fazer em breve, né? Ela deu uma elaborada de um jeito tão lindo. Ela falou depois de lembranças que ela não conseguia evocar antes, tão interessantes das relações dela com a mãe,
como de eventos que ela viu a mãe e o pai tendo relações sexuais e que ela se assustava porque uma criança que vê ato sexual ou intui ou escuta ou presume é uma violência psicológica. Eles não têm capacidade cognitiva, maturidade para entender o que é o ato. Então eles se assustam, então é uma violência. E sem falar sobre a neurobiologia ou a neurofisiologia que desperta em reação cascata e que dificultam todo o processo de crescimento do GH, o hormônio, me corrijam ali os endocrinologistas, os neurologistas, o GH, o hormônio do crescimento, e uma série de desenvolvimento até do aprendizado. Então, crianças que assistem, até indiretamente, passivamente, cenas sexuais ou até que vivem em uma psicosfera, em um ambiente erotizado, seja também indiretamente, mães erotizadas ou famílias sensualizadas, as crianças, elas passam por violências sexuais. E as violências sexuais inescam, engatilham, despertam toda uma série de reações fisiológicas no corpo e neuroquímicas que interferem em várias outras questões e processos da vida, processos psicológicos da vida da criança, no desenvolvimento. Então, sexualidade não é absolutamente para a criança. Além de acontecer o que aconteceu com a minha paciente, porque crianças erotizadas, elas desenvolvem masturbação infantil. É muito, muito, muito comum, já vi muito isso. Então, voltando à paciente. Depois do EMDR, no buraco, né? E na sensação de frustração, ela começou a elaborar de um jeito tão lindo, porque ela falou assim, ela se emocionou depois do fim dos movimentos oculares, ela chorou como uma criança e sinceramente até me emocionou, porque foi realmente muito lindo. E ela visualizou, fez uma formação mental do pensamento, que dentro, atrás da cabeça dela tinha um buraco. Olhem que lindo e que significativo. Tinha um buraco ao qual ela viu se fechar e ela disse, eu não sei por que fechou, mas eu senti e vi que fechou. Então eu ajudei ela nessa formação do pensamento, né? A suturar, eu falei, vamos suturar esse buraco, vamos colocar gaze de cor rosa nessa, rosa de amor, né? Nesse buraco da tua cabeça. E essa ferida é limpa, regenerada, e a gente fecha, a gente gira essa página. Ela se emocionou de novo e foi tão linda e a gente finalizou a sessão. É um caso maravilhoso que eu quis dividir com vocês. E sabem por que eu dividi esse caso? Porque ele traz muito aprendizado. E eu, não só nesse, como todos os meus casos, eu aprendo. A minha escola são os meus pacientes, aos quais eu agradeço todos, porque a minha riqueza é a riqueza seja conceitual, teórica, é eles que me ensinam. Mas esse caso em especial, ele me demonstrou a capacidade mental que nós temos, nós, seres humanos espirituais, temos de co-criar a nossa realidade. E não existe situação, trauma, dificuldade que não podemos superar. Não concordam? Gostaram do vídeo? Espero que não tenha sido noiosa, prolixa, complexa, profunda. E espero que esse caso, esse vídeo tenha sido útil. E até a próxima.